No debate do dia com Maria Lídia Flandoli, a renovação na política após eleições de 2018. A entrevista foi gravada. Para falar sobre o que há de novo na política, recebemos a engenheira ambiental Juliana Augusto Cardoso, que é mestre em administração pública pela Universidade de Colômbia e mestranda em Direito Público na Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. E também é nosso convidado o economista Bruno Santos, que cursa administração e negócios no MIT e faz mestrado em administração pública na Universidade de Harvard. Bruno Santos fundou o Projeto Brasil em 2014 e é membro do movimento Acredito. Muito bem, começando, eu quero que vocês falem, porque se fala muito em renovação na política. O que é isso? A renovação na política. Juliana. Bom, eu acho que esse processo está começando, né? A gente fala de, tem que renovar, tem aqueles movimentos, renova tudo da política, ninguém que está lá. Veja bem, né? Vamos dar aquele suspiro e falar, vamos mudar aos poucos. Vamos dar mais qualidade e mais opção para os eleitores para formar um Congresso novo, como aconteceu agora. Então, eu também sou membro de alguns movimentos, começando pela RAPS, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, que reúne personagens políticos com mandato e sem mandato para discutir abertamente. Vamos discutir Brasil sem discutir ideologia, sem discutir individualidades. Também o Renova BR, que veio muito com o propósito de formar políticos, né, os futuros protagonistas. Então, nós tivemos aulas mesmo, eu sou uma das líderes que participou de todo esse processo, onde, pela liderança do Eduardo Mufarrege, em que a gente teve aulas sobre políticas públicas, sobre como fazer campanhas mais baratas, e foi um estímulo muito grande para a gente que gostaria de um dia ocupar esses espaços, e também do Movimento Agora, que discute políticas públicas baseadas em evidências. Então, quando a gente fala de renovação, a gente fala de começar a olhar com outros olhos para a política, sendo agentes políticos em todo o tempo, seja no nosso trabalho, seja através de um mandato, seja no nosso papel cívico e por aí vai. E Bruno, você partilha desse ponto de vista que renovação deve ser entendida através desses argumentos agora destacados? Sim, concordo com a Juliana e acho que eu vou dou um passo atrás. Por que a gente quer renovação? A política brasileira nos últimos anos e cada vez mais vem se afastando da população. Então a população não se sentia mais representada, não se sentia mais com poder de cobrança, de transparência, de participação no governo. Então a gente influenciava muito pouco, se sentia um governo muito distante da população. Então a partir daí veio esse anseio, vamos renovar, não confio mais nas instituições, não confio mais no governo, a gente tem que colocar pessoas como a população representante do país lá dentro. Como a Juliana falou, isso foi algo que aconteceu agora nesse primeira leva, nesse congresso, leva de movimentos muito grandes. Porém, renovação também é algo muito complexo, porque o Brasil, historicamente, tem uma das maiores taxas de renovação no Congresso. Porém, historicamente, a gente renovava do pai para o filho, para o tio, para o irmão, para o mesmo sobrenome. Era mais do mesmo. Político, era mais do mesmo. Entrava um nome diferente, uma pessoa diferente, mas era o mesmo grupo, mesma prática, mesma política. Então, por isso que a gente fundou até o Movimento Acredito como um dos movimentos de renovação, para a gente renovar, não só para colocar novas pessoas lá, mas para a gente mudar realmente a política, renovando também ideias e práticas, né? Então, a gente mudar com a forma como se faz campanha, como se governa, como se cria gabinetes e faz gestão de mandatos. É interessante isso que você chama a atenção, que vocês dois chamaram a atenção, que o fato de nós tivemos uma eleição onde há derrotados e vencedores e o fato do vencedor ter destronado um governo que já estava aí no poder há 13 anos, necessariamente não significa renovação. Sim. Né? É interessante também refletir sobre isso. Não é porque mudaram os personagens, mudou a corrente política, que necessariamente está se renovando. Agora, do ponto de vista da renovação, o que é o grande desafio? Né? Porque a prática política, ela tem algumas referências muito consolidadas e que parece que já estão se repetindo, né? Mesmo por quem as combatia e não só por quem venceu. Até por quem está na oposição ainda, algumas frases, algumas críticas mostram que é a velha prática política. O que é isso? Bom, eu acho que muito do que você diz, a gente tem que olhar o que realmente é novo.
São as ideias e as práticas ou são só os nomes? Né? A gente tem uma renovação de cerca de 40%, como o Bruno tocou no assunto, mas o que eles estão levando para dentro do Congresso? O que nós todos, enquanto movimentos, a gente tem levado desde do período de campanha ou da construção de agendas, primeiro, políticas públicas baseadas em evidência. Chega de politicagem. Eu vou mandar o recurso tal para uma cidade ou vamos criar uma política pública tal para beneficiar um grupo específico. Não, a gente tem que olhar os fatos reais, fazer um diagnóstico completo e concreto para criar uma política pública. Então, essa é uma prática importante. A outra, combater privilégio. Né? Os nossos representantes não estão lá para viver de regalias. Então, todos os movimentos se comprometeram também em reduzir esses privilégios, em abrir mão de certos compromissos políticos que são típicos da velha política, de eu te dou uma assessoria em troca do seu apoio político e por aí vai. O toma lá da cá. O toma lá da cá. Agora, vamos parar um pouquinho aí nas coisas do toma lá da cá. A negociação política, necessariamente, é esse tão depreciado toma lá da cá, porque eu já tenho conversado com muitas lideranças partidárias em que elas comentam, não, nós queremos participar do governo, queremos governar junto. Então, muito bem, para isso você tem um ministério, uma secretaria de Estado para governar junto, para participar do governo. Isso é tomar lá da cá? Isso é um ponto muito interessante, porque a gente tem que aprender a diferenciar as duas coisas, o que é um toma lá da cá do que é política. Política é a arte de conseguir aglomerar interesses, né? Então a gente pega interesses diversos, a gente chega no meio termo e consegue governar como sociedade. Não a arte de impor a sua opinião ou a sua ideologia em cima de todos. Então assim, a gente tem que chegar a um consenso. Ou negociar, Ou negociar, exatamente. Então é importante entender ser negociado. O grande problema quando vira toma lá da cá é quando deixa de ser por uma questão de pensar no melhor do país ou num plano de país e começa a ser interesse puramente próprio. Então eu quero um poder, eu quero mais poder, eu quero um benefício aqui, outra colar, e aí por isso eu vou apoiar o seu governo ou não. Quando a gente faz essa negociação para poder chegar em termos melhores para o país, porque eu acredito que essa forma, o nosso grupo que colocou aquele representante lá acredita que dessa forma vai ser melhor do que da forma que está, é uma negociação e é política efetivamente. Sim. E eu acho que um dos grandes pontos para a gente conseguir deixar mais claro isso para a população é fazer isso de forma mais transparente. É realmente envolver a população no jogo. Então a gente escutar a população, a gente discute, como a Juliana falou, a gente discute muito poucas políticas baseadas em evidências no Brasil. Lembro que há 2, 3 anos a gente ficou muito tempo discutindo sobre a maioridade penal, né? Tomou conta dos jornais, de todo o debate no país. Ainda está. Ainda está. Ainda está em discussão. E até hoje, há 3 anos atrás, a gente não tinha essa informação, a gente continua sem ter essa informação de qual o percentual de crimes do país é cometido por menores. Então a gente não sabe se o problema é pequeno, se o problema é grande, se o problema está concentrado em algumas regiões ou não está espalhado pelo país. Então a gente vai adotar uma medida pública sem ter nenhuma noção do tamanho, de como resolver aquele problema. Agora, quando vocês falam a gente vai fazer, nós devemos fazer, a tal história do nós quem, cara pálida, a gente quem? Né? Os movimentos, existe uma sistematização para que os dados colhidos desta ação que vocês identificam como sendo prioritária, antes de chegar à conclusão sobre qual política pública deva ser montada e como deve ser montada, como sistematizar isso? Bom, eu vou falar um pouco do que o movimento agora propôs. Né? Nós somos formados por pessoas de diversas entidades representativas, seja da sociedade comum ou sociedade organizada. Nós temos representantes no setor público, no setor privado. E isso fez com que cada um trouxesse ali a sua bagagem de conhecimento e a gente pudesse discutir, montar uma agenda realmente propositiva, onde a gente entregou, inclusive, para quase todos os presidenciáveis, e falando sobre as evidências e as possíveis soluções. Houve receptividade? Todos receberam muito bem, até porque grande parte das pessoas que propuseram isso já são referências no assunto. Né? Temos a Priscila Cruz, a Priscila Santos do Somos Educação, enfim. Temos várias pessoas da Todos pela Educação, nós temos a Ilona Zabo, enfim, tem muita gente bacana que está colocando a mão na massa e que já tem representatividade nesse assunto. Então, com isso, todo mundo recebeu muito bem. E eu acho que é uma agenda, assim como eu acredito, tem uma agenda muito intensa e muito bacana com relação à educação. Então, eu acho que quando todo mundo ali
coloca medidas e proposições, eu acho que as pessoas que estão lá no Congresso, ou os futuros gestores, os futuros secretários ou ministros, podem colocar a mão na massa baseado em um mínimo de documento que a gente ajudou a estruturar. É um pouquinho que a gente está fazendo, é pouco, mas eu tenho certeza que nas mãos certas, isso em algum momento pode ser útil. Sempre que se fala em renovação, fica assim aquela impressão, novos tempos serão melhores. E mudança, né, necessariamente não quer dizer mudança para melhor. Renovação necessariamente quer dizer que seja renovar para melhorar. Pode renovar também com métodos que sejam rejeitados e que se constate depois que não sejam adequados, no mínimo. Né? E aí entra também a questão do critério do que seja a renovação. Como é que isso é definido? Essa é uma pergunta super difícil, né? Renovação vai muito do sentimento também, né? Que a população está sentindo. Quer dizer, eu não querer mais o não. Conhecido, mas o desconhecido traz um certificado de garantia? Sim. Não, com certeza não. Não é? E o ponto, assim, é aquilo que a gente colocou um pouquinho antes, que é como fazer com que a renovação, que a população se renove também. Então, assim, não adianta a gente simplesmente cobrar que os políticos cheguem lá, novas pessoas, novas práticas. Se a população não renovar a forma como a gente atua junto ao governo, democracia é algo que exige tempo, né? A gente distribui o poder pela população, então a população tem que se engajar mais. É algo super difícil da gente exigir isso da população, não é? A gente tem trabalho, tem família, tem tudo para ser feito. Porém, a gente tem que tentar entender um pouquinho mais, pegar aquela causa que lhe é cara, que é mais próxima, eu gosto de educação, então deixa eu tentar entender um pouquinho mais. Mas com as redes sociais, essa aproximação acho que facilita nos tornou muito. Mais fácil. Acho que tornou mais fácil, mas a gente tem que aprender a utilizar ainda as redes sociais. É algo que a gente, sempre que tem mudanças na forma de comunicar do ser humano, né, quando a gente teve criação da televisão, sempre são momentos de crises políticas até. A sociedade você aprende a se reorganizar, né? Tem muito acesso à informação, o que é falso, o que é verdadeiro. Então é algo que a população tem que aprender a lidar mais. Como entender melhor esse fácil acesso às pessoas e o fácil acesso à informação, para filtrar, selecionar e saber o que utilizar e como. Sim. Agora, os que foram eleitos dos movimentos, dos novos movimentos na política, que não são partidos políticos, são movimentos como os que vocês representam, que promovem a reflexão e a ação. Vocês já colheram resultados nas eleições, foram eleitos dos diferentes movimentos, filiados a diferentes partidos, mais de 20 parlamentares. Muitos deles sem nenhuma experiência na política e que tiveram aí um retorno em votação muito expressivo, tanto que foram eleitos através da atuação nas redes sociais, no YouTube e tal. Aí vem a diferença do mundo digital e do mundo real, né? Sem um preparo, sem um treinamento, sem experiência vivida, vocês se sentem seguros com a atuação das pessoas que foram eleitas, que vêm dos movimentos que vocês conhecem, que são muito bem intencionadas, mas que não têm noção ainda, né, de como é que se faz a política, como é que se faz a coisa no mundo real? Eu acredito que é um processo a ser construído também. A gente passou por diversos treinamentos, assim como foi feita uma parceria com o Renova e o INSPER para fazer um curso para todos os novos parlamentares do Congresso Nacional. Então, todos foram chamados para uma sala de aula para explicar um pouco do processo, para que não chegassem no mundo desconhecido. Sim. Isso é importante. Que tem toda uma logística, né? Exatamente. E é importante a pessoa já conhecer o regimento interno, saber como pode ou como não pode atuar. Então, houve isso que nos traz muito mais segurança, claro. Mas a gente sabe que aqueles atores que durante a campanha muitos dos parlamentares eleitos criticavam, vão ter que sentar na mesa do lado. E aí eu acredito muito nessa questão de grupo. Porque a gente tem que sempre lembrar que o parlamentar que foi eleito tem pessoas caminhando com ele, tem ideias e tem um pensamento comum entre essas pessoas. Então, lembrá-los sempre que eles não estão sozinhos e que eles têm força sim para enfrentar as bandeiras mais difíceis. Eles têm força sim para brigar e lutar e discutir em pé de igualdade com qualquer outro parlamentar. Sim. Então, eu acho que quando a gente começa a mudança, a gente já tem visto muitas coisas legais, como o processo seletivo que foi aberto para os gabinetes de vários dos parlamentares novos, e isso já é uma renovação.
né? A gente já está colocando e tentando povoar esse espaço do Congresso Nacional com pessoas e dando uma oxigenada, com pessoas bem preparadas, selecionadas por um processo. Então, assim, são as pequenas mudanças que a gente vai transformando, que eu tenho certeza que ao longo do caminho a gente vai colhendo os frutos. Agora, Bruno, a interlocução, ela... daqueles parlamentares que foram eleitos e provindos dos movimentos políticos, lá eles para ser eleitos, eles tiveram que se filiar a partidos, quando necessariamente eles não têm vínculo político partidário ali. Foi uma questão prática por exigência legal. Então, aí entra a outra questão, né? Como é que vai ser isso, assim, o compromisso? É com o compromisso que antecede, com os movimentos sociais de onde vem, ou com os partidos políticos através dos quais se elegeram? Isso é um processo super importante e a gente no Acredito, no Movimento Acredito, a gente pensou isso desde antes das eleições. Então o que a gente fez? A gente pegou os principais partidos que a maior parte dos membros tinham interesse de se filiar ou de se candidatar através do partido e conseguimos fazer acordos e conseguimos cartas de cada um deles declarando, acordando basicamente, que aqueles candidatos teriam independência para agir de acordo com as ideias do movimento e não teriam que ser obrigados a agir de acordo com a ideia dos partidos. Então, esse vai ser um momento acordado, temos a palavra dos partidos, agora a gente vai ver como é que isso vai funcionar na prática. Para ajudar nisso, como a Juliana já mencionou, a gente criou um gabinete colaborativo. Então, Acredito, ele elegeu três candidatos para o Congresso e um para deputado estadual no Rio de Janeiro. Então, um senador e 2 deputados federais. Os 2 deputados federais, a Tabata e o Felipe Rigoni, é o primeiro deputado cego do Brasil e a segunda deputada mulher mais votada do Brasil, vão ter um gabinete junto com o Alessandro, que foi o senador mais votado lá de Sergipe, para justamente construir e costurar e ter uma unidade enquanto movimento. A gente vai até criar como bancada, defesa, né? Pelo que nós vimos no dia da diplomação aqui em São Paulo, parecia um ato de resistência a uma grande renovação, a uma inovação na política, que é o mandato compartilhado. Que ali não, aqui vocês não sobem, não tem isso não, como? Sim. Né? Sim, nós somos eleitos, sim, está tudo certo e tal, legalmente. Mas houve aquela intolerância e briga e polícia e uma coisa que surpreendente. Os parlamentares eleitos pelos movimentos, pela renovação na política, estão preparados para encarar a previsível rejeição? Eu acho que, assim, sem a menor sombra de dúvida. Eu acho que todas as pessoas que se dispuseram a participar dos movimentos já estão saindo da sua zona de conforto. Né? São pessoas que, em grande parte, se juntaram pelo inconformismo, mas que tinham as suas vidas, tinham os seus estudos, tinham o seu trabalho, tinham a sua casa, suas famílias. E a partir do momento que você se coloca numa vitrine, a gente já está sujeito a absolutamente tudo. Então, assim, a rejeição de um parlamentar, eu acho que é muito pequeno perto de tudo aquilo que a sociedade já apresentou que quer e quer mudança. Então, eu acho que é sempre se lembrar, mais uma vez, e esse apoio, essa troca com o público é essencial, da gente se lembrar que tem pessoas que estão amparando. E fazê-los também lembrar disso, né? Exato, inclusive desses parlamentares que vão rejeitar, fazê-los lembrar que disso. têm iniciativas diferentes das nossas, mas isso também é saudável. Mas desde que haja um diálogo construtivo, que a gente possa sentar na mesa com as pessoas e dialogar crescendo, todo mundo pensando em Brasil. Nós temos coisas em comum até com o nosso adversário político. Então, vamos achar esse elo e construir em cima disso? Eu acho que a partir daí a gente consegue ir mudando as iniciativas, e mudando os pensamentos, e mudando o coletivo. E agora, para encerrar, nós temos 1 minuto. Todo momento de renovação. Agora é momento de renovação, faltando poucos dias para a posse do novo presidente, né? Então entra aí o questionamento da esperança de vocês. Eu gostaria de ouvir. A gente tem uma esperança grande de construir um novo Brasil. Não necessariamente ele começa só amanhã, em janeiro, mas ele vai ser construído no futuro. Então a gente começou uma renovação agora, nesse primeiro congresso, entrando lá dentro, colocando 4 representantes do movimento Acredito lá dentro. E esse é só o começo. Nosso objetivo agora é trabalhar forte para apoiar o governo no que fizer sentido e ir muito contra tudo que não fizer sentido. Então vamos ser oposição no que fizer sentido e apoio no que for pelo bem do Brasil.
E para você, Juliana? Acho que a minha esperança é que as pessoas tenham um novo olhar, não só para a política, mas para a gestão pública. Afinal, o dia a dia, quem muda somos nós também. Então, queria chamar e convidar também as pessoas para participar cada vez mais dos governos, querer fazer parte para transformar. Agradeço muito a vocês e desejo muito boa sorte. Obrigada. Uma boa noite. Boa noite.